Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Power BI Básico EAD da edição Treinamentos e Consultoria. Meu nome é Renan Oliveira e eu serei o seu instrutor. Dentro dos arquivos que você recebeu existe um chamado 02 e tem esse nome grandão aqui na continuação que eu estou vendo na minha barra de status, né? Sum, Average, Min, Max, Count Rows e Distinct Count. Então abre ele aí. Quando você tiver com o Power BI aberto, vem na visualização de dados, é um botão aqui do meio, no painel da esquerda, onde você vai poder ver o conteúdo dessa tabela. Aqui eu tenho uma planilha chamada papelaria, e dentro dela eu tenho essas colunas, e aqui eu vejo o conteúdo dela. Então eu tenho datas, itens, vendedores, valor unitário vezes a quantidade me dá o total. Então, esse exercício a gente vai aprender uma bateria de funções DAX dentro do Power BI. Como é que as funções DAX funcionam dentro do Power BI? Você tem que criar uma nova medida. Então, aqui na página inicial eu tenho um botão chamado Nova Medida. E o que é esse cálculo chamado Nova Medida? É um cálculo que só vai pesar caso você coloque essa nova medida dentro de um gráfico. O que eu quero dizer? No Excel, o que faz o arquivo ficar pesado é a quantidade de fórmulas e colunas calculadas que você cria. E muitas vezes, essas colunas estão só ali para te auxiliar. Não é nela que realmente vai ter o cálculo que você quer ver. Então você fica com o arquivo pesado porque você tem que manter todo o peso de todas as funções. No DAX, se você fizer 10 funções, 10 medidas e colocar só uma no seu gráfico, você vai ficar com o peso de somente uma medida. Então, a prática é que um arquivo de 10 megas no Excel vai ter 2, 3 megas no Power BI, por causa dessa inteligência de cálculo. Então, eu cliquei lá em nova medida e apareceu aqui uma barra de funções para mim. Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida. E após o sinal de igual, coloco a função. A função que faz a soma no DAX se chama sum. Depois que eu abrir parênteses, eu tenho que colocar qual coluna eu vou somar. A coluna total. Fecho o parênteses e dou Enter. Quando eu der Enter, você vai ver que não vai acontecer nada demais, a não ser a medida que você criou vir para cá com o nome que você deu. Receita. Eu sei que ela é uma medida porque tem uma calculadora na frente. Mas no meu relatório em si, ela não aparece numa célula ou uma coluna calculada igual o Excel. O que eu tenho que fazer para ver essa nova medida? Eu tenho que vir na visualização de relatórios e inserir um gráfico com ela. Então, eu vou escolher ali o cartão, pego a medida e arrasto para dentro do campo aqui. Aí eu consigo ver qual é o valor dessa medida. E se eu quiser formatar? Clico em cima do nome da medida. E aí aqui, no Power BI, que eu estou usando, as versões mais antigas, várias coisas mudaram aqui. Inclusive, a opção de formatação das medidas. Então, tenha em mente a versão que eu estou usando. Se você está usando uma versão mais antiga, atualize seu Power BI. Aqui, quando a gente clica em medidas, nas versões mais novas aparecem guias para você poder fazer a formatação dessas medidas. Então tem uma aqui chamada ferramentas de medida e nela eu tenho aqui o grupo de formatação. Tenho várias moedas do mundo, posso clicar no expansor. Se eu escolher aqui moeda geral e botar 2 casas decimais, ele já vai entender que pelo fato de eu estar no Brasil, deve ser R cifrão. Se não, você volta aqui no botão e escolhe todas as outras opções que você tem, tá bom? Então, vou voltar aqui para a visualização de dados e vou criar todas essas medidas que é o objetivo dessa nossa aula, tá bom? Então, página inicial, aqui no grupo cálculo, nova medida. Então, vou chamar de média, dispensando os acentos.
A função que você vai usar é average, e aí você dentro dela coloca a coluna que você quer. Fecha parênteses e dá Enter. Se não aparecer um sinal de exclamação, quer dizer que está tudo bem. Aí é aquele mesmo esquema, né? Se eu quiser ver o que tem dentro dela, eu tenho que inserir um gráfico e colocar a medida dentro do gráfico. E se eu quiser formatar, eu tenho que clicar em cima do nome dela, venho aqui em ferramentas de medidas, clico no expansor, moeda geral, e aí eu ponho 2 casas decimais para me poupar de procurar o real do Brasil. Poderia criar nova medida aqui, tá? Mas vou voltar para a visualização de dados. Eu poderia criar as novas medidas vendo aqui a minha área de relatórios. Mas eu vou voltar para a visualização de dados para a gente poder ver os valores aqui que a gente está criando os nossos cálculos. Então eu vou vir de novo em nova medida. Então vou botar aqui maior venda. A função é a max e eu ponho a coluna que eu quero analisar. A coluna total da planilha papelaria. Prontinho, não tenho nenhum alerta de erro, ele vai organizando ela aqui entre as próprias colunas. Então, vou lá para nova medida. Então, menor venda, min da coluna total da tabela papelaria. Se ele não deu nenhum erro, só trocou o nome, então tá tudo bem. Faltam mais 2 para a gente terminar essa etapa. E aí eu te mostrar um outro recurso do Power BI. Para essa, eu quero saber a quantidade de vendas que eu fiz aqui na minha papelaria. Cada linha dessa é uma venda, então se eu contar as linhas, eu conto essa quantidade. Vou botar o nome, quantidade, e vou usar a função count rows, tá? Aí repara que você tem várias opções de contagem, depois você explora. Vou escolher a count rows. E aqui eu só preciso colocar o nome da tabela, não preciso dizer nenhuma coluna. Aí você, quando estiver fazendo o seu, repete aquele processo de colocar as medidas dentro dos cartões. Todas essas aqui, incluindo a última que a gente vai fazer agora. Então, para essa nova medida que eu vou criar, eu quero saber qual é a variedade de itens que tem aqui na nossa papelaria. Então, por exemplo, aqui eu tenho borracha, é um item. Caneta azul é outro item. Papel é outro item. Quando aparecer borracha novamente, eu quero que ele desconsidere, porque esse item já foi contabilizado. Então, para isso, vou dar um nome aqui na medida, vou usar a função distinct count. Ela conta sem duplicidade. Qual coluna? A coluna dos itens, é óbvio. Tem todas as minhas medidas. Você, para a gente prosseguir na próxima aula, coloca todas essas medidas dentro de cartões, formata do jeito que você quiser. Para encerrar essa aula, eu vou te mostrar um recurso de organização. Porque como você pode ver, as medidas vão ficando jogadas entre as colunas. Então, no trabalho, como você vai ter muita tabela e muita coluna, é essencial que você aprenda a organizar. Então, eu vou separar as minhas medidas das minhas colunas aqui. Vem na página inicial, no grupo Dados, procura pelo botão chamado Inserir Dados. Ele vai carregar um box onde você pode tanto digitar dados, posso clicar aqui em mudar o título, clicar aqui em inserir uma nova coluna, vir para a linha de baixo e colocar mais linhas. Então você pode copiar e colar dados de qualquer lugar aqui dentro do seu Power BI. Mas, para essa oportunidade, o que você precisa fazer é mudar o nome aqui da tabela, botar medidas e mandar ele carregar. E aí ela apareceu aqui, tá? Se você expandir, tem uma coluna vazia lá dentro. Então você vai clicar em cada uma dessas medidas, você procura aqui pela opção ferramentas de medidas e aqui em tabela inicial você vai trocar de papelaria para medidas. Aí repara que eu já passei uma para lá, eu vou repetir esse processo, clica numa medida, vem na tabela inicial, troca de papelaria para medidas. E depois você consegue aqui, né, vou excluir
clicando na reticência, vou deletar a minha coluna vazia. Ele pergunta se eu tenho certeza. Tá? Então, na próxima aula, né, o vídeo na sequência, eu vou já estar com os meus cartões aqui com todas as medidas e as medidas todas organizadas. E a gente vai começar a criação do nosso primeiro painel para a gente aprender gráficos, formatações e por aí vai. Então é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente pela nossa página. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.